Durante o tempo em que fiquei em Madrid, dedicava minhas manhãs a caminhar pelo jardim ou a acompanhar minha protetora nas compras. Era uma diversão nova para mim. Sara tinha lugares específicos para comprar cada coisa. Comprava um artigo em uma loja e outro similar em outra, dizendo: há mais variedades disso em outros lugares. Sendo assim, ir às compras com ela era como percorrer o centro de Madrid em várias direções. Para facilitar nossos itinerários, tínhamos o fiel Jorge que nos esperava. Muitas vezes precisava dar voltas, porque não podia estacionar até que saíssemos das lojas. Era nas boutiques onde nos divertíamos mais. Sara tinha bom gosto e era elegante, mas exigente. Dava voltas e voltas, provava metade da loja até encontrar o que queria. Quando ela chegava, as atendentes chamavam a dona do lugar, porque ninguém melhor para fazer as bajulações, e a cliente merecia. A dona chegava com um sorriso amplo e começava o galanteio. Senhora Ramos, como está? Que boa aparência! Emagreceu, não? Entre, por favor. E seu marido, tão atarefado, não é? Vejamos o que há atrás por aqui. Até chegar a esse o que há atrás por aqui, a sucessão de elogios e interrogações era ilimitada. Sara, que já sabia tudo aquilo de cor, não se incomodava em responder e passava a vista pela loja buscando o que precisava. Passamos para uma salinha reservada para as clientes VIP e uma das atendentes que servia de modelo improvisada ia desfilando os trajes que Sara tinha separado previamente. Dessa segunda seleção, ficavam 2 ou 3 que eram os únicos que ela provaria. Quase sempre queria que eu provasse algum, porque dizia que com o meu porte tudo me cairia bem. Porém, me sentia constrangida em aceitar todos os presentes que Sara queria me dar. Ela me considerava como uma filha adotada. No entanto, eu sabia que os dias em sua casa estavam contados. Não porque eu não quisesse ficar ali. Era mais uma questão de amor próprio. Queria encontrar um trabalho, continuar sendo sua amiga, acompanhá-la em suas compras, mas viver do meu trabalho. Na situação em que me encontrava, me sentia um parasita. Apesar de recusar, sempre me presenteava com alguma coisa. Meu vestuário era o mais variado e elegante que já tive. Quando íamos às compras, nunca voltava sem algo para mim. As roupas de grávida iam se armazenando no meu armário sem que ainda precisasse delas. Minha gravidez ainda não se notava nem no físico, nem nos problemas normais de uma gravidez. Perguntava-me se os exames não teriam sido trocados com os de outra paciente, mas uma coisa não deixava dúvidas. Minha menstruação tinha desaparecido. Sara fazia 1001 planos para quando o bebê nascesse. Olhava revistas de futuras mães e até comprou para mim um livro com o título Meu Filho, para que eu começasse a inteirar sobre. Os dias que passei ao seu lado foram uma festa. Seu caráter alegre, seu comportamento, seu jeito quase infantil apesar de seus 40 anos, fazia com que me sentisse tão feliz ao seu lado que me preocupava com o que seria de mim quando tivesse que me afastar dela. Quanto a Carlos, nunca conheci uma pessoa tão bondosa. Adorava sua esposa e todos os dias, ao chegar, se reunia com nós duas no salão familiar para que lhe contássemos o que tínhamos feito. Se tínhamos comprado algum trapinho, como ele chamava os modelos exclusivos e muito caros, deveríamos vestir para ver como nos caía bem. Nunca perguntava o preço. Gostava de tudo e desmanchava-se em elogios. Então brincava dizendo que só usaríamos aqueles modelos quando saíssemos com ele, porque não queria brigar com toda a Madrid quando nos olhassem demais. Para nós, sua chegada, às vezes 11 da noite, era todo um acontecimento. Deixávamos o que estávamos fazendo e corríamos ao seu encontro para ouvi-lo dizer: "Como estão, minhas meninas?" Sara se pendurava em seu pescoço e o enchia de beijos e se afastava para que eu o saudasse. Carlos sempre me beijava na testa. Sara me disse uma vez que era assim que cumprimentava a filha. Esta era outra das minhas preocupações. Eu estava substituindo a filha que haviam perdido. Pouco a pouco, via com pesar o dano que ia lhes causar quando fosse embora, e isso era o que eu menos desejava. Aqueles dias com Sara e aquelas tardes e noites com Carlos se tornaram os momentos mais felizes da minha vida. A lembrança de Pedro se desfocava em minha memória, e a ideia de um dia revê-lo era um desejo que ficava para trás. No salão, um dos lugares que eu mais gostava de toda a casa, tinha uma lareira que permanecia acesa durante todos os dias frios de inverno, desde as 8 da manhã até que os patrões fossem dormir. Sara e eu tomávamos ali o que havia substituído meu mate familiar, café com leite e biscoitos. Depois, bem perto do fogo,
Muitas vezes sentadas no tapete, contávamos histórias sobre nossas famílias e de nossa infância nas casas de familiares. Eram tardes inesquecíveis e felizes, e o tempo passava rápido. Pouco a pouco, através dessas conversas, fui conhecendo melhor a minha querida amiga. O palacete onde vivíamos havia pertencido aos seus tataravós maternos. Seu tataravô, quando jovem, havia ido para Cuba a pedido de um tio que não tinha filhos e queria lhe deixar toda a sua fortuna. Lá ele se casou com uma cubana muito rica, mas uma rara doença a manteve internada em um sanatório por muito tempo. Mal se restabeleceu um pouco, pediu ao marido que a levasse para conhecer sua terra. Seu marido obedeceu pensando que seria a última coisa que poderia fazer por ela. Então vieram para a Espanha. Parece que o clima espanhol lhe fez tão bem que não voltou para Cuba. Compraram esse palacete e ficaram aqui. O tataravô de Sara foi vender o que tinha em Cuba e investiu em propriedades diferentes na Espanha. Segundo Sara, era um grande negociante e tudo o que comprava se valorizava em pouco tempo. Dessa forma, sua fortuna ia sempre aumentando. Tiveram 2 filhos. O mais velho, o bisavô de Sara, herdou, entre outras propriedades, a casa com todos os móveis. Parecia-se pouco com o pai e gastou grande parte da sua fortuna. Era um mulherengo e, apesar de ter se casado com uma mulher da alta sociedade madrilenha, filha única, muito educada e de grande beleza, o casamento fracassou depois que a avó de Sara nasceu. Ele foi para Cuba e formou uma nova família, e os tataravós ficaram com sua nora em casa. Seu sogro, que gostava dela como se fosse sua filha, morreu e lhe deixou uma grande herança, que aumentou a que já tinha por parte dos pais. Assim, a família enriqueceu notavelmente depois que o gastador foi embora. O filho mais novo, que também se casou, só que com uma mulher de classe humilde, não teve descendentes, e portanto tudo que havia herdado do tataravô voltou para casa. Você pode imaginar a vida dos meus tataravós e da minha bisavó, falava Sara. De festa em festa, vivendo da renda do seu imenso capital, com propriedades em meia Madrid e com 18 pessoas ao seu dispor. 18? Repeti espantada. Sim, ela estendeu a mão esquerda e começou a contar nos dedos enquanto enumerava os componentes daquela numerosa criadagem. 2 motoristas particulares, que também eram mecânicos, 2 jardineiros, o mordomo, a acompanhante da bisavó, o ajudante do tataravô, seu secretário, a datilógrafa, o administrador, 4 empregadas para arrumar a casa, a governanta, o porteiro e 2 cachorros. Seguiu-me contando que sua bisavó voltou a se casar e teve 6 filhos, contando a primeira, a do casamento anterior. 2 se tornaram religiosos, um morreu de uma epidemia de gripe, outro casou-se e teve 2 filhos, o 5º era seu avô. O avô era muito inquieto e péssimo estudante. Não conseguiram fazê-lo seguir a carreira de engenheiro como queria sua mãe. Seu grande passatempo era viajar sem parar. Escrevia artigos sobre todas as viagens em um jornal de grande tiragem, e seu nome e sua figura eram muito conhecidos na sociedade madrilenha da época. Em uma dessas viagens, conheceu uma brasileira, apaixonou-se perdidamente por ela e se casaram sem dizer nada aos seus pais. Quando voltou para casa, ele a apresentou como sua esposa e a mãe quase teve um infarto. Eles ocuparam a parte mais alta da casa, vivendo independentes do resto. A mãe lhe cedeu parte dos empregados, e a brasileira quase não se deixava ver. Ele seguia viajando e sempre a levava junto, mas quando ficou grávida, o médico recomendou uma vida mais tranquila para não correr o risco de abortar. Na primeira viagem, ficou bem sozinha, mas um dia pediu ao marido que a levasse ao Brasil para ficar com a família. «Quero dar à luz na minha casa», disse. Não voltou nunca mais. Parece que perdeu a criança no carnaval, sambando. Pouco depois, o avô de Sara encontrava consolo nos braços de uma bailarina russa que conhecera em Paris. Outra vez encheu sua mãe de tristeza, isso é, a bisavó de Sara. Tendo em conta que este era seu filho favorito, a pobre mulher sofreu muito até que ele amadureceu e se casou com uma jovem 12 anos mais nova que ele, pertencente à nobreza italiana. Não tiveram muita sorte como casal porque não havia como tirar os maus hábitos do avô, que continuava com suas traições. Desejava todas, menos a que tinha em casa. A que está em casa está segura, argumentava. A esposa, ciumenta por natureza, suportava um desgosto atrás do outro, e entre desgostos e reconciliações iam nascendo os filhos. Nasceram 7, 4 homens e 3 mulheres. A mãe de Sara era a primeira mulher depois de todos os filhos homens. Eles queriam tanto uma menina que sua avó, quer dizer,
A bisavó de Sara doou-lhe o palacete onde estávamos como um presente de 18 anos. A festa da menina, como todos a chamavam, celebrou-se em um dos salões da mansão e toda a nobreza madrilenha foi convidada. Minha mãe estava divina, contava Sara orgulhosa enquanto olhava para o teto como se estivesse vendo a cena. Entre os convidados estava papai, que mesmo não sendo nobre e não tendo dinheiro, era conhecido por seus artigos em uma revista da sociedade. Foi curioso porque compareceu à festa como correspondente. Tinha que fazer uma matéria sobre o evento. Ao tirar fotos da minha mãe para a capa, ele a encarou e disse: "Não acredito que seja o melhor trabalho de um fotógrafo, porque o sucesso de um está em melhorar a realidade, o que nesse caso é impossível. Já fotografei muitas jovens e posso lhe assegurar que nunca vi um rosto tão belo." Sara comentou: "Tenho que dizer que meu pai era muito bonito, alto, moreno e com uma expressão travessa no rosto. Ali começou o romance que os levaria até o altar 1 ano depois. Foi um casamento de amor verdadeiro. O interesse não interveio em momento algum. A avó viveu com eles até a morte", continuou Sara. "Conforme papai contava, foi sua maior aliada. Gostava tanto dele que parecia que era sua mãe em vez de sogra. E ele a apresentava aos amigos como sua mami." "A mansão é sua agora?" perguntei indiscretamente. "Sim, eu estava casada quando meus pais morreram e vivia na parte alta onde meu avô viveu com a brasileira. Eles fizeram um testamento em vida e reuniram a mim e a meu irmão para ver nossas preferências. Eu queria a mansão porque sou muito apegada às minhas raízes e meu irmão não se importou. José Luiz foi compensado com dinheiro para que comprasse uma casa com terreno, que era o que ele queria. Pouco depois, foi para o Porto da Cruz, em Tenerife, e transformou seu sonho em realidade. Quando formos lá, você verá que o lugar é ideal para se viver. Ainda que seja uma construção moderna, é uma preciosidade. Foi construída entre 2 ravinas com todos os tipos de pássaros se aninhando. Passamos todos os natais com ele. Ah, o clima! Já disse ao meu irmão que nesse Natal iremos com mais uma pessoa." "O quê? Está pensando em me levar para a casa do seu irmão que nem conheço?" perguntei preocupada. "Já está decidido. Não se preocupe. Lá não falta nada e a casa é enorme. Por isso levou Petra e me deixou órfã. Petra está na família há mais anos do que eu tenho de vida. Trocou nossas fraldas desde que nascemos até aprendermos a fazer xixi no local apropriado. Não sabe como chorava no dia em que mamãe morreu. Minha menina, dizia sem parar. A verdade é que mamãe deixou todos órfãos, física e emocionalmente. Era uma pessoa que dominava a casa. Não consegui preencher ainda o vazio que ficou depois de sua morte." "Quanto tempo faz que morreu?" 3 anos. Acho que morreu de tristeza. Não pôde superar a perda do seu companheiro. Papai morreu no ano anterior de forma inesperada. Um dia, vindo do escritório depois de trabalhar o dia inteiro em uma reportagem muito importante, disse que não se sentia muito bem. Deitou-se sem querer jantar porque dizia que a única coisa que precisava era descansar um pouco. Jantamos sem ele e mamãe subiu para o quarto para ver se desejava alguma coisa. Dormia tão profundamente que não quis acordá-lo. Quando ela acordou pela manhã, olhou e ele seguia dormindo. Sua respiração fazia um som estranho que alertou minha mãe. Colocou a mão em sua testa e ele estava tão frio que não lhe pareceu normal. Chamou o médico, um amigo da família, e lhe explicou o que estava acontecendo. Em menos de meia hora ele estava vendo meu pai, que continuava adormecido. Mamãe já não olhava para ele e sim para o médico, e pela expressão em seu rosto, percebeu que acontecia algo grave. Ele foi levado para a clínica e, sem acordar, faleceu 2 dias depois. Mamãe não chorava. Ela estava como que ausente ao lado do caixão. Parecia não acreditar que seu marido estava morto e esperava que acordasse de uma hora para outra. Uma semana se passou e não havia derramado uma só lágrima. Estávamos assustados e acreditávamos que tinha perdido o juízo. Um dia o amigo médico chegou e, sacudindo minha mãe, disse: "Mas você não percebe? Seu marido morreu. Me ouviu? Você ficou viúva." Sara respirou fundo antes de seguir com suas tristes lembranças. No princípio pareceu-nos uma atitude cruel o que Henrique estava fazendo com nossa mãe, mas aquilo foi a solução para tirá-la daquele embotamento. Desatou a chorar, e chorou tudo o que não havia até então. Logo, pouco a pouco foi serenando, ainda que nunca tenha voltado a ser a mesma. Que pena. Sim, foi uma pena.
Ainda mais sem saber a doença que levou meu pai ao túmulo, porque isso ficou gravado no coração da minha mãe. Se eu tivesse me dado conta a tempo e chamado logo Henrique, talvez o tivéssemos salvo, repetia ela com uma insistência obsessiva. Acho que se sentia culpada em acreditar que estava dormindo quando na verdade já estava agonizando. Nunca souberam a causa da morte? Não. Fizeram a autópsia e não descobriram nada. Até hoje não sabemos o que aconteceu. Um dia, estávamos entretidas em uma de nossas conversas, ao abrigo daquele fogo acolhedor da lareira que completava o calor da calefação, quando soou o telefone. Sara nunca atendia, porque, como ela dizia, podia ser alguém com quem não desejava falar naquele momento. Uma das empregadas atendia e dizia: "Não sei se a senhora está em casa. Espere um momento que verificarei. Se estiver, a quem anuncio, por favor?" Então vinha tapando o telefone com as mãos e dizia quem era. Quando Sara não queria atender, fazia um movimento com a mão que a empregada entendia perfeitamente e dizia: "Sinto muito, ela não está em casa. Quer deixar algum recado?" Aquele teatro todo me divertia e eu ficava em silêncio para ver tudo sem perder um gesto de Sara. Porém, naquele dia a garota disse sem tapar o telefone: "É o senhor José Luiz." A cara de Sara iluminou-se e quase lhe arrancou o telefone das mãos. "Oi, irmão! O que me conta de bom? Por aqui estamos todos bem. Sim, já sabe, ele chega sempre mais tarde. Sim. Não, hoje não sairemos. Aqui faz muito frio. Eu também. Nos veremos em breve. Claro, está aqui comigo. É muito tímida e diz que não quer causar problemas porque não o conhece." Foi o que eu disse. Como está a menina? Não me diga outra vez que ficou sem sua governanta. Sinto muito. Quando a gente chegar, ajudamos. Carlos talvez vá depois. Quero estar aí no calorzinho da ilha. Claro, também. E principalmente por te ver. Beijos para ti e para Laura. Ah, diga a Petra que levarei a sua menina. Tinha a cara radiante e os olhos brilhavam de emoção quando desligou o telefone. Relembrei a pouca comunicação que tinha com Raul e me emocionei ao ver aquela cumplicidade entre irmãos. "Vocês se dão muito bem, não é?" Perguntei com certa inveja. "Muito. Desde pequeninos somos unha e carne. Não sabíamos que estávamos separados. Decidiram que meu irmão ia para a Inglaterra em um verão para aperfeiçoar seu inglês. E quando fiquei sabendo, chorei abraçada a ele. Não tinha como nos separarmos. E quando saiu com o carro que o levava para Barajas, fui correndo atrás até que o mordomo me agarrou e me trouxe de volta para casa." Rimos imaginando a cena. Contudo, apesar do riso, 2 lágrimas brilhavam nos olhos de Sara. E agora, já casados e cada um com sua vida, distantes, nos falamos quase todos os dias por telefone. Vou com frequência a Tenerife, ou ele vem aqui. Foi uma pena o que aconteceu com a esposa dele. O que aconteceu? Acho que contei que ele se casou com uma menina muito bonita, mas que não sabia fazer nada. Por isso levou Petra, para que a casa estivesse em ordem porque a esposa não servia nem para mandar nos empregados. Nunca me dei bem com ela. Gosto de pessoas com caráter, que saibam se colocar em seu lugar. Não vou com a cara de quem só sabe reclamar da sorte. Mas meu irmão estava muito apaixonado. Ela engravidou e passava o dia todo sentada ou deitada. O médico lhe recomendara que caminhasse pela praia, que fizesse natação, mas ela se queixava de passar mal e não dava ouvidos. Meu irmão mandou fazer uma piscina em casa para que lhe fosse mais cômodo nadar sem ter que se locomover até a praia. Nem assim. Chegou a hora do parto e veio o pior. Foi muito dolorido, longo e complicado. Resumindo, 2 dias depois de dar à luz, teve uma complicação e faleceu. Meu irmão não queria olhar para a filha porque a considerava culpada pela morte de Candelária. Você não pode imaginar como sofri por ele. Foram anos muito tristes, até que começou a sair da depressão. Quando parecia que começaria a se animar, soube que sua filha era autista. Ele, como falei, olhava pouco para ela, mas aquilo o pegou de surpresa. Desde então, paga quantias exageradas procurando uma pessoa que fique com a menina e lhe dê a educação que necessita, mas as que encontra duram pouco. Chegam pelo salário suculento, mas quando conhecem Laura e veem como é complicada, vão embora. Sim, é uma pena, comentei sincera, tanto para a menina como para o seu irmão. Por que não entram em uma associação para tentar se comunicar com pais que sofrem dos mesmos problemas? Nem é que meu irmão a odeie, mas a considera culpada pela morte da esposa, e a única coisa que faz por ela é procurar por pessoas que consigam entendê-la e que se ocupem com ela da manhã até a noite. Pobre menina, que culpa tem de que a mãe morreu no parto?
Perdoe dizer, mas se considera a menina culpada, ele também é por tê-la engravidado, não acha? O que eu acho, respondeu Sara, que não gostou de minha observação, é que ninguém é culpado. As coisas são como devem ser, e ninguém é culpado dos desígnios do destino. Candelária tinha que morrer naquela data e da forma como foi. Seu destino estava traçado. Tomara que meu irmão encontre logo alguém que tenha experiência com a pobre Laura e fique muito tempo com eles. Seu irmão já experimentou enfermeiras de algumas clínicas? Geralmente são pessoas preparadas e com paciência, acostumadas a lidar com doentes e... É muito mais complicado que isso. Laura, de vez em quando, grita como uma possuída sem razão aparente. Se for dar um beijo nela ou fazer um carinho, agradece com um grito que nos deixa surdos. Se for lhe dar de comer, acontece a mesma coisa. Ainda bem que não são todos os dias. A maior parte do tempo está totalmente ausente, com um olhar perdido no infinito, estando e não ao mesmo tempo. Além disso, não anda porque não quer, pois não tem má formação. Verá quando a conhecer. O motivo das governantas que aceitam o cargo irem embora é que chegam a um ponto que não sabem o que fazer e nos primeiros gritos de Laura se assustam e partem. Nossa conversa ficou por aqui, pois a empregada anunciou uma nova ligação. Enquanto Sara falava ao telefone, fui para o quarto rosa, o meu. Da varanda, eu tinha uma bela vista do jardim e de um pequeno lago chamado de Lago dos Nenúfares. Não havia nem nenúfares nem planta alguma naquele momento porque estava congelado. Um calafrio percorreu minha espinha. Que temperatura faria? Em São Juan estaria perto de 40 graus. São Juan. Tinha uns dias que não pensava em minha família. Como estariam os preparativos do casamento de Lola? E meus pais? Meus irmãos? Parecia que havia uma eternidade que havia saído de lá, e eram tão somente 2 curtos meses. Olhei para o céu. Tinha uma coloração acinzentada. Nenhum pássaro o cruzava. Os poucos que estavam abrigados nas árvores, com as penas eriçadas e procurando não morrer de frio. Eram 6 da tarde, mas já não havia sol e estava escurecendo. Em São Juan começaria a sesta e as ruas estariam desertas por causa do calor forte. Contudo, quando dormimos aqui, começa a vida na minha cidade. As pessoas encherão as ruas, campos e praças. Os bares estarão cheios e em muitas casas estarão preparando o churrasquinho. Senti um nó na garganta e uma enorme vontade de chorar. Não, tenho que me conter. Sara pensará que não estou à vontade aqui, o que estaria bem longe da realidade. Foi uma sorte que surgisse em meu caminho. Não podia nem sonhar em encontrar uma pessoa melhor. No primeiro dia de dezembro, Carlos chegou em casa mais cedo do que o normal. Sara e eu tínhamos saído para fazer algumas compras para o Natal. Mesmo não estando em casa, gosto de ter tudo enfeitado. Falou e fomos comprar uma série de enfeites natalinos, alguns dos quais seriam para Tenerife. Os que tem na ilha são muito sem graça e há pouca variedade. Percorremos lojas diferentes e voltamos para casa cheias de sacolas. Depois do dia da Imaculada Conceição, montaremos o presépio. Você o monta sempre nos primeiros dias de dezembro? Sim, sempre no dia seguinte ao da Imaculada Conceição, porque quando nossa filha era pequena, era também o Dia das Mães. Ela e Carlos me preparavam uma surpresa. Eu os convidava para comer e no dia seguinte nós duas montávamos o presépio. Minha amiga disse as últimas palavras com voz trêmula, sinal claro de que a ferida ainda estava aberta. Como disse, Carlos chegou cedo. Estávamos em nosso lugar, o mesmo que deixaria em breve, da mesma forma que aquela casa esplêndida e seus moradores que recordaria com nostalgia uma infinidade de vezes ao longo da minha vida. A lareira esquentava o espaço, o tapete era fofo, o café e os biscoitos apetitosos e as conversas interessantes. Eu poderia pedir mais? Onde estão minhas meninas? A voz de Carlos soou alegre. Sara ficou de pé em um pulo enquanto dizia: Meu amor, chegou cedo hoje. Correu para os seus braços e eu a segui. Carlos trazia a pele fria. Tirou o agasalho e as luvas que deixou sobre uma poltrona, esfregou as mãos e aproximou-se do fogo. Ah, danadas! Que bom que estão no calorzinho, hein? Se comportaram bem? Sim, respondeu Sara rapidamente. Pois então veja o que tenho no bolso do casaco. Sara saiu correndo e começou a procurar nos bolsos do casaco que o mordomo levava. Ouvi uma exclamação de alegria, ao mesmo tempo que ela voltava ao salão com algo na mão. Eram as passagens de avião para Tenerife.
Abriu nervosa o envelope, tirou as passagens e olhou a data. Não posso acreditar, disse arregalando os olhos. São para o sábado, dia 4. Lançou-se de novo aos braços do seu marido e o encheu de beijos. Então virou-se para mim, que presenciava a cena calada, e me disse: Viu, Valéria, que marido tenho? Vamos no próximo sábado. Então, como se de repente lembrasse de algo ruim, olhou para Carlos e com cara de decepção, falou enquanto se abanava com um envelope que continha as passagens. Não quero deixar você sozinho por tanto tempo. Esperaremos, como nos outros anos, para viajar juntos. Você não olhou direito. Eu também irei agora. O rosto de Sara iluminou-se novamente. Carlos prosseguiu. Há um feriadão, dia 5, domingo, dia 6, dia da Constituição Espanhola, e dia 8, dia da Imaculada Conceição. Volto no dia 9, trabalho até a véspera de Natal e volto a Tenerife. De acordo? Nesse ano o Natal cai no sábado. Se puder, voltarei na quarta, 22, ou quinta, 23. Também não reparou na passagem de Rosário. Se não a levarmos, Petra não nos cumprimentará. Foi assim que passei o Natal de 1993. O primeiro longe de casa e da minha família em Porto da Cruz, com Sara e seus familiares. Claro que antes de partir, montamos o presépio correndo contra o tempo. O voo foi tão curto que quase não me dei conta. Apenas 2h30. Levávamos pouca bagagem porque Sara me disse que fazia calor e não necessitávamos de roupa de frio. Somente um casaco para a viagem, o resto das roupas de verão, disse. Eu não tinha muito problema, porque minha roupa já quase não me servia, estava apertada na cintura. Então levei as roupas de gravidez que Sara tinha comprado. Faria mais de 2 meses de gravidez e notava todos os dias as mudanças físicas que tentava em vão esconder. Quando estava com Sara, eu ficava entretida o suficiente para não pensar em mim mesma, mas sem ela por perto, eu me olhava no espelho para ver as mudanças em meu corpo e ir me acostumando com a ideia da maternidade. Lembrava algumas vezes o momento em que começou a se formar um ser dentro de mim, a paixão com que foi concebido, e terminava pensando em Pedro. Não era possível que tivesse se esquecido de mim tão rápido. Teria procurado por mim? Seus pais teriam lhe contado que eu vim? Todavia, aqueles pensamentos me causavam dor e rapidamente os afastava. Chegamos ao aeroporto de Los Rodeios lá pelas 2h. Não nos deram almoço durante o voo. Do ônibus que nos conduzia ao terminal de desembarque, Sara olhava impaciente para encontrar seu irmão. Não havia a menor dúvida de que se amavam muito. Por fim, começou a agitar os braços e um senhor de aspecto sério, que estava entre o público, lhe respondeu levantando um braço. No outro trazia um ramo de rosas. Do seu lado, uma mulher gordinha de idade avançada jogava beijos. Não tive a menor dúvida de quem eram. Ouvi Rosário, que estava do meu lado, dizer "Mami". Nenhum deles era membro de minha família, mas me alegrei como se fossem. José Luiz, o irmão de Sara, cumprimentou-me com um beijo sem me olhar, desejando-me formalmente uma estadia feliz na ilha. Petra e Rosário se fundiram em um abraço que parecia não terminar nunca. Então a Tata, como dizia Sara, veio até ela e as duas se abraçaram. Conhecendo a minha amiga e sua forma de se relacionar com os empregados, estranhei tanta familiaridade, mas não demorei a perceber que essa saudação era somente na intimidade. No trabalho era a senhora Sara e seu marido, o senhor. A mim começou a me chamar de senhorita, nada mais. Depois de um tempo aprendeu meu nome e o acrescentou ao senhorita. Deixamos as bagagens para o motorista recolher, seguindo o que José Luiz falou. O dia estava chuvoso, e em Los Rodeios fazia mais frio do que eu esperava, pelo que Sara havia me contado. Ela também subiu a gola do casaco, dizendo: Los Rodeios, como sempre, ventando, muito frio e úmido. Nos acomodamos em 2 carros, um conduzido pelo motorista, que foi ocupado por Rosário e Petra. No outro, conduzido por José Luiz, ia Sara ao lado do seu irmão, e atrás Carlos e eu. Sara não parou de falar durante a rápida meia hora de viagem. Ela estava feliz e não parava de rir. Já José Luiz era de poucas palavras. Escutava e comentava o que a irmã dizia. Algumas vezes perguntava por algum conhecido comum ou lhes contava algo sobre a ilha. Carlos também entrava na conversa enquanto me mostrava alguma paisagem bonita, como a que se vê do Porto da Cruz desde o alto da estrada. Indicou-me onde estava o Teide, que no dia de nossa chegada não quis se mostrar. Grandes nuvens pesadas cobriam o céu, e o chuvisco do aeroporto ia tomando um aspecto de rajadas.
Mais tarde se converteria em uma chuva torrencial. A água batia bruscamente contra o carro e quase não se via a rua. O para-brisas funcionava a toda velocidade e ainda assim não havia visibilidade. Um forte vento que acompanhava a intensa chuva balançava o carro. Eu pensava sem dizer nada na roupa de frio que deixamos em Madrid, mas confiava em Sara. Ela saberá o suficiente sobre o clima daqui, já que vem todos os anos na mesma época, mas hoje não se pode dizer que acertou sobre a roupa. Depois de passar pelo desvio para Tacoronte, já quase não chovia, e um pouco mais adiante desligamos o para-brisas. Antes de chegar ao porto, o sol tinha saído. Acostumei-me logo com esses fenômenos de chuva torrencial seguido de um sol intenso, pois era assim a natureza caprichosa em Tenerife. A autoestrada do norte por onde circulávamos era uma grande exibição de plantas florescendo, buganvílias, oleandros, hibiscos, baúíneas e uma variedade de palmeiras enfeitavam os aterros da costa. O Porto da Cruz me pareceu uma continuação de Orotava. Comentei e me explicaram que antigamente não existia Porto da Cruz. Chamava-se Porto da Orotava. Ambas as vilas se estendiam por uma colina empinada que terminava no mar. O caminho até a vila de José Luís se fez em menos de 1 hora. A propriedade estava situada entre 2 barrancos. Na parte mais alta se construiu a casa, e dela partia uma grande extensão de jardins, piscina, pomar e bosques. O conjunto formava uma espécie de paraíso. Não tinha visto uma mansão mais bonita em toda a minha vida. Depois de atravessar o portão, o caminho se dividia em 2. Um chegava até a porta de entrada da mansão e o outro levava aos aposentos dos empregados. Para este foi o carro que levava Petra e Rosário. Nós seguimos até a porta principal, onde fomos recebidos pelos empregados, mordomo, empregada, cozinheiro que também cuidava do pomar e sua mulher que fazia de ajudante de cozinha, o motorista que cuidava do jardim, ajudado por um jardineiro que vinha 2 vezes por mês, e Petra que era a governanta. Quando havia alguém para ser tutora de Laura, não era considerada como empregada, ainda que fosse assalariada, e dormia na parte dos convidados. Entramos na casa. Todos os funcionários saudaram Carlos e Sara com entusiasmo. Senti que gostavam mais deles do que dos seus empregados de Madrid. O corredor era imenso. Em seguida vinha o salão e ao fundo a sala de jantar, iluminada por uma grande janela que dava para o jardim. Seguindo os conselhos de Sara, não quis demonstrar meu assombro pelas dimensões e o luxo que meus olhos captavam. Limitei-me a segui-la sem fazer comentários. Sara, como se percebesse de repente que eu estava ali, virou-se e disse: "Vem, essa casa é muito grande e você pode escolher o quarto. Eu mostro os disponíveis e você fica com o que mais gostar." Ela me pegou pela mão e me levou escada acima até o andar superior, onde estavam os quartos. Achei exagerada a confiança que tomava, dado que seu irmão não estava conosco nesse momento e podia já ter decidido algo, mas ela atuava com toda a liberdade como se a casa fosse sua, e isso me fez ver o grau de carinho e confiança que havia entre eles. A escada conduzia a uma antessala com uma mesa de marcheteria no centro sobre um tapete redondo. Era rodeada por diversas portas que davam acesso aos diferentes quartos. Ia abrindo as portas e comentando: "Este é o dormitório do meu irmão, com seu banheiro. Todos os quartos têm banheiro. Isso é algo que adoro nessa casa. Esta porta se comunica com o escritório. Vem, precisa vê-lo. Para uma bibliotecária." O quarto era sóbrio demais e não se destacava nada em particular. Uma cama de casal, uma cômoda e 2 mesinhas. Na parede, vários quadros modernistas que também não me chamaram a atenção. Mas quando atravessamos a porta do escritório, fiquei boquiaberta e meus olhos se arregalaram. Não pude articular uma só palavra. Aquilo era o paraíso da leitura. Poderia-se dizer que as paredes estavam decoradas com livros. José Luís atendia uma chamada telefônica que parecia ser confidencial, até que disse: "Sim, está aqui. Estou passando para ela." Imaginei que fosse uma amiga em comum. Sara pegou o telefone e aproveitei para percorrer o olhar por aquela imensa livraria. 2 estantes ocupavam 2 paredes, cheias de livros. No outro lado havia uma lareira, mera decoração, pois nunca era acesa, com 2 cristaleiras laterais que guardavam livros antigos e lembranças de família, 2 leques da bisavó, uma caixinha de rapé do tataravô, caixinhas de comprimidos de prata, moedas de Afonso XII, uns cavalinhos e soldados de chumbo.
Na lareira, forrado de madeira, havia um espaço para um quadro, mas estava vazio. Na prateleira, ocupando o centro, um retrato com moldura de prata, dos seus pais. A mesa do escritório era de linha moderna e o sofá de estilo inglês. Ao lado do janelão que dava para uma pequena varanda que servia como solário, havia um sofá confortável com uma mesa de centro e 2 assentos. Era o lugar de leitura. Todavia, minha atenção se concentrava na biblioteca. Repassei uma e outra vez aquelas estantes, observando os volumes maravilhosos, conservados e cuidados perfeitamente. Tudo era limpo uma vez por ano pelo mordomo, já que ele era o mais cuidadoso. Enquanto Sara continuava em sua conversa telefônica, José Luiz me observava e se aproximou de mim. Se gosta de leitura, pode levar o livro que quiser com a condição de que preste atenção onde está situado e o coloque no devido lugar. Sou muito meticuloso com os livros e apenas os empresto a pessoas que sabem cuidar deles. Há 3 coisas que um homem não empresta nunca: os livros, os discos e a mulher. Não sei se ele quis fazer uma piada porque sorriu, mas me desagradou a forma como falou. Será que não sabe que estive entre os livros limpando, cuidando e lendo, sem ter perdido nem deteriorado nenhum deles? Eu o olhei e respondi para tranquilizá-lo. Não se preocupe, sei cuidar de livros e sou meticulosa. Trabalhei em uma biblioteca na Argentina e o chefe estava muito feliz comigo. Agradeço ao senhor por me deixar ler enquanto estiver em sua casa e... Ei, o que é isso de senhor? Me chame de você para que eu me engane e pense ser mais jovem do que sou. Eduardo e Martina vêm amanhã para nos ver, disse Sara, que já havia deixado o telefone. Tenho tanta vontade de vê-los. Me disse que engordou uns quilos. É verdade? Fala sempre a mesma coisa, respondeu José Luiz. Acho que é para que lhe digam que está bem de corpo e essas coisas. A verdade é que se não tivesse o marido que tem, qualquer outro a teria deixado. Você ainda não simpatiza com ela, pelo que vejo, comentou Sara, decepcionada com a atitude do seu irmão. Depois, dirigindo-se a mim, voltou a falar. Bom, sigamos com a casa. Apesar de você não decorar onde está cada cômodo, não será tão fácil como minha casa. Essa é grande demais. Aqui está o meu quarto. Talvez muito decorado, não? O mais bonito é o banheiro redondo. Adoro. Veja, estes são os aposentos de Laura. Um salãozinho, seu banheiro e o dormitório. Sara ficou triste enquanto seguia. Todo decorado em branco e azul, as cores preferidas de Candelária. Nunca ficou sabendo que a filha não desfrutaria dele como ela sonhou. Se nega a andar, e subir essa escada com ela nos braços não é para todo mundo. Sigamos. Ela se dirigiu à escada e estranhei que se esquecera de abrir 2 portas cujos quartos não vimos. A escada conduzia ao sótão, onde havia um dormitório de casal, um de solteiro, um banheiro e um salãozinho não muito grande. O teto em declive forrado de madeira, igual às paredes e janelas dos quartos, dava-lhe um aspecto acolhedor e atraente. A cama grande tinha uma colcha de crochê, que, segundo Sara, fora feita por Petra. O lavabo, de mármore embutido, o prato da ducha e um jogo de toalete de porcelana branca e decorado à mão com flores davam um ar colorido e alegre. Quem dorme aqui? Interroguei. Aqui? Ninguém. Quem quer subir a escada tendo o piso de baixo? Então posso ficar aqui? Perguntei entusiasmada. Claro que sim. Você gosta? Muito. Não podia entender como ninguém queria aquele sótão acolhedor. Não quer ver a área dos convidados para ver se há algum de que goste mais? Diante da minha negativa, Sara saiu para avisar que trouxessem minha bagagem. Esperei correndo a vista no que para eles era a pior parte da casa e para mim um sonho. Coloquei minha roupa no armário do quarto grande e minhas coisas de banho no banheiro. Reparei nas toalhas que tinham uma bela renda de crochê, provavelmente também obra de Petra. Saí para o pequeno salão iluminado por 2 grandes janelões. Abaixo deles havia um grande sofá que convidava para o descanso. Aos lados do sofá estavam 2 mesinhas de madeira de pino com 2 abajures e uma mesa larga. Mentalmente vi aquela mesa com vários livros e pensei que seria o cúmulo da felicidade. E eu devia tudo a Sara. O resto da mansão já não me interessava. Quero dizer, tinha vontade de percorrer o jardim, mas o faria no dia seguinte. Fui para a biblioteca e bati na porta. Entre. José Luiz tinha uma voz imperiosa que intimidava. Parecia antipático e frio até com a irmã. Desde o primeiro momento, deu-me a impressão de que ela colocava mais entusiasmo, mais carinho,
mais ilusão e mais emoção naquele encontro que seu irmão. Sara muitas vezes se aproximava dele e o abraçava e beijava com paixão, enquanto seu irmão limitava-se a sorrir. Por isso, aquele entre me deu a sensação de que importunava. Perdoe-me se incomodo, disse exagerando a timidez. Posso pegar um livro? Prometo ter cuidado. Sim, leve o que quiser. Confio em você. Ofereceu com uma careta em forma de sorriso. Não é preciso perguntar. Quando acabar de ler um, pegue outro e outros que você goste. Verá que há de todos os autores e para todos os gostos. Foi o início de dias de leitura apaixonada naquela casa. Tudo foi maravilhoso, até que conheci Laura. No domingo, dia 5, nos preparamos para ir à missa. Nos dias de missa, a família se dividia entre os que queriam ouvi-la e os que não. Entre os primeiros estavam Sara e Petra, que na verdade era a que tinha ensinado os dois irmãos a rezar. José Luiz e o motorista estavam entre os que esperavam tomando um aperitivo. Logo, Carlos e eu, os neutros, acompanhamos Sara. Durante o café da manhã de cada domingo ou feriados, os bons procuravam levar as ovelhas negras para o rebanho e se estabelecia um diálogo familiar divertido. Às vezes Eduardo e Martina tomavam os desjejuns dominicais e se dividiam para ficar bem com todos, como dizia Eduardo. Ele ia para o aperitivo e Martina à missa. Quando saíamos da capelinha de São Amaro, em La Paz, onde Dom Manuel rezava a missa, um padre muito inteligente cujas homilias eram amenas e interessantes, íamos para o bar onde os ateus esperavam, como Sara o chamava, e todos juntos, inclusive o motorista e Petra, tomávamos vermute. Petra tomava suco de tomate com sal e pimenta. Do bar onde nos sentávamos, chamado Mirador de La Paz, desfrutávamos de uma boa vista da praia e dos lagos Martianes. Quando chegávamos em casa, trocávamos de roupa e almoçávamos. Depois quase todos cochilavam. Eu me sentava no sofá do meu quarto e começava a ler. Queria aproveitar o máximo de tempo possível para tal. Comecei com um prêmio Nobel de Literatura. Havia ali os prêmios Nobel desde 1901. Comecei por um contemporâneo, Camilo José Cela. Ouvi muitas excentricidades sobre ele e tinha curiosidade de conhecer sua obra, apesar de Sara dizer que ele enrolava muito. Tinha o Viaje a la Alcarria em minhas mãos, e até então dava razão a Sara. Mesmo tendo o costume de ler várias obras de um autor para fazer minha crítica pessoal, fui até o final. Para falar a verdade, custou-me terminá-lo. Depois li Mazurca para dos Muertos, e já não conseguia mais. Continuei com José Echegaray, que me entreteve 2 tardes com Mariana. Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez e Vicente Alejandre estavam na minha lista de leitura, mas Laura cruzou meu caminho. Maria se remexeu em seu assento e me arrancou das minhas lembranças. As luzes do avião estavam meio apagadas para que as pessoas dormissem, mas eu continuava sem conseguir. Dormirei quando estivermos chegando, pensei. Acomodei Maria, cobri-a com o cobertor e mudei sua postura. Ela abriu um pouco os olhos, olhou-me e voltou a dormir. Fiquei contemplando seu rostinho. Ela tinha feições ternas e delicadas, os olhos escuros como os de Pedro e uns cílios longos e pretos. Pobrezinha, quase não havia prestado atenção nela. Desde que nasceu, a empreguei para ajudar Laura. Mostra isso para Laura. Mostra aquilo. Era a primeira palavra que ouvia assim que se levantava pelas manhãs. E se tentasse protestar, eu dizia, ela não pode. Laura, que já tinha quase 5 anos, aprendia depois de Maria. Começou a andar ao mesmo tempo que Maria. Disse papai quando ouviu Maria, que já começava a ler quando senti um nó na garganta e meus olhos encheram de lágrimas. Quando vi Laura pela primeira vez? Ah, sim,